Olá pessoal, demorei a gravar a aula, não foi? Porque o final do ano foi complicado, viu? Mas veja, esse texto é um texto que eu creio que deveria inclusive ser o último. Eu errei lá na sequência, mas não tem problema não, porque a discussão termina sendo bastante atual. O texto trata da crise das democracias e os movimentos sociais na América Latina. E é uma discussão em torno de qual possibilidade os movimentos sociais podem tomar para dar um novo rumo à nossa querida América. O texto é de Atílio Boron. Ele diz que as democracias latino-americanas estão diante de uma situação cada vez mais ameaçadora. Seu inimigo não é aquele assinalado insistentemente por Washington e repetido pelos intelectuais e os meios de comunicação submetidos a seu predomínio, o populismo ou o socialismo. O inimigo é o próprio capitalismo, que foi debilitando o impulso democrático tanto no norte desenvolvido quanto na periferia do terceiro mundo. Os mercados sequestraram a democracia e, diante da consumação do sangue, a cidadania se fechou sobre si mesma. Seu desinteresse e apatia são sintomas que denunciam a existência de regimes democráticos incapazes de honrar suas promessas e de satisfazer as esperanças que os povos haviam depositado neles. No entanto, essa deserção desiludida da falsa polis democrática, que deixa o campo livre para a ação das forças do mercado, não é suficiente. A imposição do projeto do capitalismo neoliberal, que avança rumo à mercantilização da totalidade da vida social, de homens, de mulheres e da própria natureza, exige ainda a criminalização da pobreza, dos protestos, dos movimentos, a militarização dos conflitos sociais, fazendo da guerra um pesadelo infinito, no qual aqueles que não se submetem incondicionalmente ao projeto capitalista, ao projeto imperialista, são, como diz aí o autor, declarados inimigos. Então, o primeiro ponto desse texto é sobre o sistema capital. E o autor vai informar aqui para a gente, vai discutir, trazer para a discussão o sistema capitalista, que, de certa forma, não se submete à democracia, à verdadeira democracia. Apesar de que em vários países que se dizem democráticos, eles são essencialmente capitalistas. E aí o texto diz o seguinte: diante do triste espetáculo apresentado pelo capitalismo democrático, e não só na nossa região, não faltam vozes que se levantam para indicar, mais uma vez, a contradição insolúvel que opõe capitalismo à democracia. O moderado cientista político britânico Colin Crouch é ainda mais pessimista. Sua tese afirma que a era da democracia definitivamente chegou ao fim, especialmente com aqueles movimentos que aconteceram na Europa, levando ao poder presidentes com características de ditadores. Em consequência disso, devemos pensar em sombrios capitalismos pós-democráticos. Outras vozes, como as de Boaventura Souza Santos, Hilary Warwick, Fernandes Líria e Alegre Zaoneiro, conscientes do que foi dito antes, do que foi dito no slide anterior, atreveram-se
aí além, expondo a necessidade de fundação de um novo modelo democrático. Um dos convites mais persuasivos nessa direção, dado seu extenso e profundo desenvolvimento, encontra-se em várias obras do sociólogo, filósofo, português Boaventura Souza Santos. Ainda assim, convém que nos detenhamos em um ponto comum a todos os autores citados: a reinvenção da democracia ou a democratização da democracia, segundo a proposta enfática de Boaventura Souza Santos. Esta convocação traz também o diagnóstico radical sobre a frustração do projeto democrático no capitalismo. Vejamos o que diz aí o autor em sua citação. A tensão entre capitalismo e democracia desapareceu, porque a democracia começou a ser um regime que, em vez de produzir redistribuição social, a destrói. Uma democracia sem redistribuição social não tem nenhum problema com o capitalismo. Ao contrário, é o outro lado do capitalismo, é a forma mais legítima de um Estado fraco. E o que nós vemos, e o que estamos vendo, inclusive aqui na América Latina, nos países democráticos, é que realmente as democracias que existem, elas não têm um programa ou uma política de distribuição social ou de inclusão social. Essa citação, diz o autor, apresenta de modo convincente a razão fundamental pela qual o capitalismo, que combateu a pobreza desde a sua origem no Renascimento italiano, terminou por aceitar a pobreza. A democracia pagou um preço muito elevado por sua respeitabilidade. Teve de abandonar as bandeiras igualitárias e libertadoras e se transformar em uma forma inócua de organização do poder político, que, longe de tentar mudar a distribuição existente de poder e riqueza em função de um projeto emancipatório, não apenas a reproduzia, como também a fortalecia, dotando-a de uma nova legitimidade. Essa classe de regimes inócuos, diz o autor, pode ser perfeitamente denominada de democracias de baixa intensidade, ou, como apresentado em um escrito deste autor, do autor do texto, plutocracias ou oligarquias, por se tratarem de governos que, apesar do surgimento do sufrágio universal, têm como seus beneficiários principais e quase exclusivos as minorias endinheiradas. A superação de um modelo democrático tão defeituoso desperta desafios práticos nada fáceis de resolver, especialmente se recordarmos que, assim como ressaltado mais de uma vez por Aníbal Quijano, a democracia no capitalismo é o pacto pelo qual as classes subalternas renunciam à revolução em troca de negociar as condições de sua própria exploração. Vou até repetir, porque essa frase ela é muito importante. Aí está uma ideia central para o debate e para a discussão das democracias no capitalismo. Vou ler novamente. A democracia no capitalismo é o pacto pelo qual as classes subalternas renunciam à revolução em troca de renegociar as condições de sua própria exploração. E é triste, não é? Quando as classes subalternas elas se submetem ao fetiche da mercadoria ou ao desejo do próprio capital. Apoiando-se em um esforço enorme de pesquisa comparada sobre o funcionamento de experiências
contra-hegemônicas de gestão nos níveis local e regional, que vão desde a Índia até a África do Sul, passando por Colômbia, Moçambique, Portugal, Brasil, o Boaventura conclui que a necessidade de promover a democracia participativa ela tem que existir a partir de 3 eixos, ou tem que se fortalecer a partir de 3 eixos. Primeiro eixo, a demodiversidade. Demodiversidade. Isto é, o reconhecimento e potencialização das múltiplas formas que podem ser assumidas historicamente pelo ideal democrático, negado pelas correntes do mainstream das ciências sociais, para as quais o único modelo válido é o da democracia liberal ao estilo norte-americano. Segundo elemento, o B. Articulação contra-hegemônica entre os âmbitos local e global, indispensável para enfrentar os perigos do isolamento localista ou os riscos de um internacionalismo abstrato e sem consequências práticas. E por último, a ampliação do chamado experimentalismo democrático e da participação dos mais diversos grupos definidos em termos étnicos, culturais, de gênero e de qualquer outro tipo. O problema que subsiste a essa sugestiva proposta de Boaventura é o fato de que a questão crucial sobre os limites impostos pelo capitalismo a qualquer processo democrático, e não só aquele pautado segundo o modelo da democracia liberal anglo-saxã, é eclipsada pela consideração de um conjunto de experiências que, apesar de inovadoras e fecundas, não conseguem transcender as rígidas fronteiras que o capitalismo impõe a toda forma de soberania popular. Eu até ia trocar a palavra soberania por sabedoria, mas é soberania popular mesmo. Em outras palavras, amigos e amigas, até que ponto é realista concebermos a existência e postularmos a necessidade de uma democracia de alta intensidade, protagonista ou radicalmente participativa, sem estabelecermos as condições necessárias para a sua materialização efetiva no espaço, até hoje estratégico e insubstituível, posto que não existe nem um Estado mundial, nem uma cidadania universal? Até que ponto é necessário, é realista conceber a democracia de alta intensidade do Estado Nacional? Isso é uma pergunta importante. Inclusive, ela vai ser desdobrada ao longo do texto. Uma pergunta, inclusive, muito dura para nós que apostamos, inclusive, neste modelo democrático e até lutamos e gritamos pelo Estado Democrático de Direito. Esse texto, inclusive, dá uma paulada nessas nossas concepções de Estado Democrático de Direito, da defesa do Estado Democrático de Direito no sistema capitalista. E nós fizemos isso recentemente. Ou seja, lutamos pelo voto, inclusive, pelo Estado Democrático de Direito, mas de forma inocente, eu não sei se posso dizer se foi de forma inocente, não percebemos que o bicho era maior, que o problema não era especificamente uma pessoa. Nós não percebemos que o problema é o capitalismo. E aí o autor segue, pois como confirmado pela experiência brasileira, a tão celebrada democracia participativa de Porto Alegre foi discretamente arquivada por um dos seus mais ardentes propagandistas do passado, presidente Lula, que não fez nenhuma tentativa de pôr em prática a experiência que teve lá em Porto Alegre no âmbito nacional. Isso porque, na experiência gaúcha,
O caráter participativo dessa democracia era exercido exclusivamente no terreno orçamentário, naquilo que a gente conhece como orçamento participativo. E além disso, em uma pequena fração do orçamento, não era nem em todo o orçamento, que em nenhum caso, segundo aqui o autor, superava os 15% do orçamento total. Mas o autor lembra, né, convém deixar claro, porém, que isso não significa que a inovação posta em prática em Porto Alegre não tinha sido uma contribuição importante na busca por uma democratização radical do Estado e da política, cuja ideia, no entanto, transcendia claramente a discussão democrática de uma fração minoritária do orçamento. Uma democratização radical não pode se limitar a isso, a você discutir uma parte, 15% do orçamento, por exemplo. E ainda chamar de orçamento participativo, não é? Que muitos chamam, né? Essa experiência de orçamento participativo. Pelo contrário, deverá avançar, como colocado claramente por Gramsci, seguindo as pegadas do velho Marx, rumo a um autogoverno dos produtores. Ainda assim, para a burguesia, a aceitação de um modelo participativo que traga a possibilidade de lidar democraticamente com uma fração do orçamento demonstrou ser apenas tolerável e com grande resistência, como esteve lá em Porto Alegre, no plano local. Quais são os protagonistas? Quem são os sujeitos da democracia no capitalismo? O texto nos diz que a matriz ideológica do capitalismo democrático é o liberalismo, uma tradição intelectual cuja preocupação jamais foi a de propor uma ordem democrática, mas sim a de resguardar a independência e a autonomia do indivíduo e, por extensão, de qualquer ator privado diante do Estado e de manter este dentro dos limites do chamado Estado mínimo. Fiel a tais pressupostos, a assimilação da demanda democrática pelo liberalismo deu lugar a um híbrido altamente instável, a democracia liberal, ao mesmo tempo que consagrava como sujeito único da nova ordem a figura imaginária do cidadão. É por isso que, dentro do âmbito da tradição liberal, o papel dos movimentos sociais ou de qualquer espécie de sujeito coletivo não pode sequer ser imaginado no momento de se reinventar a democracia. Esta não é mais que um contrato assinado por indivíduos iguais e livres, ou ao menos, como queria Rawls, indivíduos que, se fossem desiguais, teriam sua desigualdade ocultada atrás do véu da ignorância. Consequentemente, a própria ideia de um demos participativo ou de múltiplos sujeitos coletivos reconstruindo incessantemente a ordem democrática é um pesadelo que as classes dominantes combatem sem nenhuma espécie de concessão. É por isso que Fernandes Líria e Alegres Aoneiro estão com razão quando afirmam em um ensaio que, para o capitalismo, a democracia não foi, na realidade, mais que a superfluidade e a impotência da instância política. Só sob essa perspectiva, a problemática dos sujeitos da democracia, entendida somente como a extensão do direito do sufrágio dos pobres, mas com suficientes salvaguardas legais e institucionais para evitar, nas palavras de John Stuart Mill, uma legislação classista que altere a ordem social existente, limitava-se exclusivamente à mobilização de recursos necessários para assegurar a participação, quase sempre essa participação, manipulada pelas oligarquias locais do eleitorado que deposita as células, que não só participam dos comícios,
mas que depositam as cédulas. Isso não poderia estar mais longe, portanto, do desafio formidável proposto pelo velho Marx, desde seus escritos juvenis, a saber: como constituir um sujeito coletivo capaz de libertar a sociedade de todas as suas correntes, superando a atomização e fragmentação próprias do individualismo da sociedade burguesa. Ou então, em termos hegelianos, como fazer com que esse vasto conglomerado popular deixe de ser uma classe em si, para que se converta numa classe para si, ou seja, para além e para os outros. A resposta, que não pode ser suprida pela teoria, mas sim pela prática emancipatória dos povos, nos remete a algumas problemáticas clássicas do próprio marxismo: a formação da consciência, o problema da organização e as formas de luta das classes subalternas. Além disso, como fazer para que estas cristalizem uma correlação de forças que lhes permita instaurar uma democracia genuína que nos aproxime do ideal do autogoverno dos produtores. Como fazer isso? Em outras palavras, segue o autor, não podemos pensar em outra democracia sem pensar também em outros sujeitos, diferentes do indivíduo abstrato do liberalismo, cuja produtividade política se esgotou há muito tempo. A pergunta se torna ainda mais complicada quando recordamos que a centralidade excludente atribuída por Marx ao proletariado industrial exige, após um século e meio de transformações incessantes do capitalismo, uma reformulação radical da questão. Agora que são muitos os eventuais coveiros do capitalismo, que, dando continuidade a uma imagem clássica, estão dispostos a questionar os fundamentos do velho regime, parafraseando os versos de Antônio Machado, poderíamos concluir dizendo algo como: militantes não há sujeito, faze-se o sujeito ao andar. Um andar em que se entrelaçam todas as lutas sociais desatadas pelas múltiplas formas de opressão capitalista. E que múltiplas formas são essas? Exploração, patriarcado, discriminação, sexismo, racismo, ecocídio, todas capazes de provocar o florescimento de múltiplos sujeitos dispostos a resistir e a vencer. Mas claro que esses sujeitos precisam saber por onde andar. Primeiro precisam enxergar o caminho. Porque parece que essas opressões que existem, parece que elas partem de lugares isolados. Parecem que essas opressões, para muitos oprimidos, elas não são do ponto central, ou seja, do problema central. E quando a gente não enxerga isso, de repente é um outro sexista, é o homem patriarcal, é aquele fulano racista, ou seja, nós individualizamos a origem, a causa. E ao individualizar a origem ou a causa, nós não enxergamos a verdadeira causa. E é isso, não é o que o autor tenta dizer nas entrelinhas desse slide. O velho proletariado industrial já não detém o papel central que deteve no passado. Isso é fato. Nós já não temos na sociedade aquele composto orgânico de proletários que, inclusive, em alguns lugares, eram a maioria. Mas esse proletário, ele não está sozinho.
nenhum dos sujeitos pode reivindicar a priori um papel hegemônico ou de vanguarda na imprescindível grande coalizão contra o capital. Isso será decidido na conjuntura em função da capacidade efetiva de direção, organização, consciência estratégia e tática que cada um deve demonstrar na luta. Democracia e revolução. Será possível democratizar a democracia dentro do capitalismo? Para isso, não seria necessária uma revolução? Ou então, para evitar o estremecimento produzido pelo reaparecimento de um termo já aniquilado, tido como démodé pelo saber convencional, não terá chegado a hora de falarmos em uma mudança sistêmica, do imprescindível advento de uma sociedade pós-capitalista como condição necessária para a reinvenção de uma democracia pós-liberal? Para os espíritos talvez excessivamente propensos a se escandalizarem com esses argumentos, convém relembrar que, tal como estabelecido definitivamente na obra de Barrington Moore Jr., já há algum tempo, nenhum capitalismo democrático foi instaurado sem que antes se produzisse o que esse teórico brilhante denominou de uma ruptura violenta com o passado. Isto é, uma revolução. Essa foi a história na Grã-Bretanha, na França, nos Estados Unidos. E nos locais onde não se reproduziu essa ruptura, como na Alemanha ou na Itália, qual foi o resultado? O autor coloca aí, não é? O fascismo. A ausência de antagonismos sociais não significa que estejamos seguindo pelo bom caminho, nem que estejamos na presença de democracias consolidadas. É provável que signifique exatamente o contrário. Em todo caso, e para além da apreensão lógica provocada por esses conflitos, tais turbulências não fazem mais do que denunciar as dores do parto de um novo regime político. A renúncia de enfrentar o problema da revolução, simultaneamente teórico e prático, nos leva a um beco sem saída, posto que supõe que as classes dominantes do capitalismo estariam dispostas a admitir pacificamente o coroamento de um modelo democrático pós-liberal que promova a soberania popular, o protagonismo da cidadania e a participação em detrimento da delegação, representação, incompatível com a preservação de seus privilégios. E o autor retrata, não é, que essas propostas até aconteceram no passado. Mas as lições da história confirmam que não é isso que ocorre. Por mais que haja esse discurso de admissão de um novo modelo democrático, de uma verdadeira democracia, as burguesias, elas não cedem. Em um texto escrito em meio ao otimismo das intermináveis transições democráticas, ainda inconclusa mais de 20 anos antes, após seu início, de meados de 1980, o autor dizia: em nossos países, o preço que se paga pela ousadia de querer transformar, ainda que modicamente, a realidade social é o terror preventivo da reação ou o terror reativo da contra-revolução. Essa apreciação, taxada de pessimista ou ingenuamente radical por intelectuais tradicionalistas na época em que ela foi publicada, foi rápida e infelizmente confirmada pelos fatos que foram acontecendo aqui na América Latina.
O cuidadoso exame do assunto efetuado por Fernandes Lira e Alegres Aoneiro demonstra conclusivamente que as tentativas de instaurar uma democracia que se aproximasse desse ideal custaram 1 milhão de mortos na Espanha republicana, 40 anos lá de ditadura fascista, 200 mil na Guatemala e 50 mil desaparecidos, como relata a Comissão de Esclarecimento Histórico daquele país. 30 mil desaparecidos na Argentina, 3.200 desaparecidos no Chile e milhares torturados e exilados. Ou seja, os países que quiseram implantar uma democracia que chegasse perto do ideal de um sistema democrático, aconteceram essas mazelas. E a lista seria interminável se acrescentássemos os mortos e desaparecidos durante as guerras civis de El Salvador, Nicarágua, Haiti, o interminável banho de sangue na Colômbia, com mais de 20 mil mortos por ano desde meados dos anos 60, 5 mil dirigentes da União Patriótica assassinados, 3,5 milhões de camponeses expulsos da terra pela guerra. Esse quadro ruim, não é? É o que Santiago Alba Rico denomina muito apropriadamente, e é mais uma dureza, é mais uma facada, né, na nossa discussão, o que ele denomina de pedagogia do voto. Se a democracia que a sociedade está disposta a fazer, um ensaio daquilo que nas décadas de 60 e 70 denominava-se uma via não capitalista, a resposta disciplinadora, infelizmente, é um banho de sangue. Essa numeração basta para ilustrar os obstáculos que se erguem contra qualquer tentativa de se fundar um regime democrático digno desse nome. A reinvenção da democracia, ela poderá ser vista como um projeto muito razoável, sensato e gradual pelas classes subalternas, seus intelectuais e suas organizações sociais e políticas. Mas para a direita, ainda mais para a nossa direita da América Latina, um projeto desse tipo é inequivocadamente ou inequivocamente subversivo, devendo ser cortado pela raiz. Se além disso, tivermos em conta a articulação íntima entre essa direita e as classes dominantes do império, com representantes políticos como os Falcões de Washington, é fácil concluir que qualquer iniciativa de aprofundamento democrático desencadeará um leque de respostas repressivas de todo tipo. E qual vai ser o papel dos movimentos sociais e qual é o papel dos movimentos sociais neste debate e nesta discussão? Inclusive, eu estou ministrando uma disciplina na quarta-feira da história dos movimentos sociais. Nós tivemos um texto muito interessante agora sobre a importância da reforma agrária e dos movimentos sociais até para que alguns assentamentos pudessem ocorrer no Brasil recente. Mas voltemos aqui ao texto. As decepcionantes limitações das democracias latino-americanas e a crise pela qual passam os partidos e também os sistemas de partidos explicam em boa medida o papel crescente desempenhado pelos movimentos sociais nos processos democráticos da região. A deslegitimação da política e dos partidos abriu um espaço para que a rua, essa metáfora tão ameaçadora para as democracias liberais, adquira um protagonismo renovado e ampliado na maioria dos países. Porém, nós temos que ter cuidado
com esse espaço da rua, porque foi na rua, na frente dos quartéis, na rua, que um movimento se espalhou pelo país solicitando o regime de exceção. Então a gente tem que ter cuidado com qual espaço e qual movimento de rua. Apesar de que nós tivemos, não é, bem recentemente, aqui na história do Brasil, movimentos de rua, importantes que já estão inscritos na história recente do Brasil. O movimento dos Carapitadas, o movimento de 2013, né, são movimentos que ainda estão para serem desvendados, especialmente o movimento de 2013. Né? Então, essa presença das massas na rua, que havia sido reconhecida por Maquiavel como uma demonstração vigorosa da saúde republicana, reflete a incapacidade dos fundamentos legais e institucionais das democracias latino-americanas de resolver as crises sociopolíticas dentro dos procedimentos estabelecidos constitucionalmente. Com base nisso, a realidade da vida política se move na esfera ambígua da ilegalidade, enquanto a legalidade estabelecida pelas instituições se derrete sob o calor da crise política permanente e do protagonismo das massas. Revoltas populares derrubaram governos reacionários no Equador, 97, 2000 e 2005, na Bolívia, por duas vezes, em 2003 e 2005, abriram um caminho formidável para uma vitória eleitoral de Evo Morales, ali no final de 2005. Também forçaram a saída de Alberto Fujimori do Peru, em 2000. Também forçaram a saída de Fernando de la Rúa na Argentina, no ano seguinte. Vamos ver o que é que acontece agora com Milei, né? Tá botando para lascar lá também. Que não pra gente pra gente que está discutindo esse tema, a Argentina será um bom laboratório no sentido de lugar de olhar, pesquisar, compreender e perceber como será o presente e futuro daquela nação que fez uma opção pela extrema direita, pelo liberalismo ultraconservador e que está disposto, inclusive, como nós já vimos, a sufocar qualquer tipo de contestação. Não é à toa que saíram decretos proibindo as manifestações ou proibindo os piquetes em ruas, em prédios. Se tiver, o pau come, né? É bem do sistema ditatorial. O autor lembra que ainda ontem os jovens estudantes dos liceus chilenos colocaram em xeque o governo da Concertación, exigindo a derrocação da legislação educativa reacionária do regime de Pinochet, que ainda existia lá no Chile um modelo de educação privada e que impedia que os jovens pudessem ter acesso à universidade. Nós vimos um movimento muito forte no Chile, a população foi para a rua, inclusive uma nova Constituição foi eleita. Essa Constituição passou por dois plebiscitos, por duas votações. Na última votação agora, a população deu sinais de que realmente aquele lugar, o Chile, necessita de mudança. Para além da fragilidade da trama institucional, o que essas rebeliões populares comprovam é que longo período de um quarto de século ou mais de governos liberais, com todo o seu equipamento de tensões, rupturas, exclusões e níveis crescentes de exploração e de degradação social, criou condições objetivas para que a mobilização política de grandes setores latino-americanos ocorresse. Ou seja,
Em alguns lugares, como diz o ditado popular, a faca e o queijo estão nas mãos. Cabe a pergunta: as revoltas plebeias mencionadas são meros episódios isolados, grito de raiva e fúria popular? Ou refletem uma dialética histórica orientada tendencialmente em direção à reinvenção da democracia? Um olhar moderado sobre a história do período, começado no início dos anos 80, 1980, revela que não há nada de acidental na crescente mobilização das classes populares, nem no final tumultuoso de tantos governos democráticos da região. E é por isso que ao menos 16 presidentes, quase todos clientes obedientes de Washington, tiveram de se afastar do poder antes que seus mandatos legais chegassem ao fim, depostos por rebeliões populares avassaladoras. Por outro lado, os plebiscitos convocados para legalizar a privatização de empresas estatais ou serviços públicos frustraram invariavelmente as expectativas neoliberais, como lá no Uruguai, na Bolívia e no Peru. Em diversos países, também houve grandes mobilizações populares em oposição à ALCA ou à assinatura de tratado de livre comércio pela nacionalização do petróleo e do gás na Bolívia, em oposição às políticas de privatização do petróleo no Equador, da companhia telefônica lá em Costa Rica, dos sistemas de saúde de vários países, para pôr fim ao saque dos bancos, principalmente bancos estrangeiros, como na Argentina, e para encerrar os programas de erradicação da coca na Bolívia e no Peru. Isso pode soar excessivamente hegeliano, mas todos esses acontecimentos, segundo o autor aqui do texto, mostram uma direção inconfundível. E aí, claro, que não se pode pensar numa organização dos movimentos aqui na América Latina sem o que eu dizia para vocês. A tomada de consciência, o que é muito difícil, né? Ou tem sido difícil, nós não temos conseguido isso, não temos conseguido na escola. A escola tem sido um fracasso, apesar de toda a discussão de que a escola não é um lugar em que as pessoas vão se libertar. Apesar da falácia que a direita utilizou, né, dizendo que nós, professores, inclusive professores de história, nós tem uma palavrinha que eles dizem, né, que nós... Esqueci a danada da palavrinha, não é? Uma palavrinha que eles utilizavam sempre, não é? Como se a gente contribuísse para a mudança de consciência, né? E se a gente contribuísse mesmo, né, de verdade, se realmente a nossa voz ela servisse para conscientizar o povo, quantas revoluções já não tinham sido feitas. Mas seguimos adiante, né? Veja, podemos depreender várias lições a partir desse renovado protagonismo das insurgências populares na América Latina. Em primeiro lugar, a necessidade de que os partidos políticos, sobretudo aqueles que pretendem encarnar um projeto emancipador, concebam e implementem uma estratégia que transcenda os limites estreitos da mecânica eleitoral. Não se pode pretender transformar radicalmente uma ordem social estruturalmente injusta e predatória apenas com as armas disponíveis no âmbito eleitoral. E a gente sabe que pseudo-arma é essa, né? Eu digo pseudo porque não é uma arma. É uma falácia, né? O voto. Né? O seu voto é uma arma. O seu voto é um cheque em branco. Né? Isso aí eu não tenho dúvida, não é? Ou seja, é um cheque em branco que você dá o cheque,
assina para ser roubado. Ô, miséria, ô desgraça. A burguesia jamais opera de modo tão ingênuo e unilateral e nunca utilizará uma estratégia única, nem tampouco opera em um só cenário de luta. Pelo contrário, sua presença no terreno eleitoral se combina com outras iniciativas. Greve de investimentos, fuga de capitais, lockouts, pressões sobre os dirigentes estatais, articulação com aliados internacionais que reforçam sua gravitação local, controle dos meios de comunicação e, com mais frequência, controle dos aparatos ideológicos, mediante os quais podem lançar efetivas campanhas de terror para intimidar ou atemorizar os eleitores, aliança com as Forças Armadas, cooptação de dirigentes populares, corrupção de funcionários públicos e legisladores, lobbies de muitos tipos, até mobilização das massas. Oh, que 2000! Eu sou muito desconfiado com aquele 2013. Tá doido, né? As caras pintadas eram muito parecidas com aquelas caras que estavam nas ruas em 2013. Oh, MBL, né? MBL, é resultado daquela mobilização. Então, como diz aí o autor do texto, percebam que a burguesia capitalista, ela tem várias frentes. Ela consegue se mobilizar e atuar e ser estratégica em vários lugares, de várias maneiras. Tudo isso configura uma estratégia integral de conquista e conservação do poder que não se inscrevem nem remotamente, como ocorre com os partidos populares, a estratégia eleitoral. A verdade é que, para efetuar uma estratégia tão onipresente como essa, são necessários recursos diversificados e em grande volume que nenhuma força popular tem à disposição. Quantas Globo as forças populares têm? Não é? Quantos jornais? Quantos instrumentos de comunicação, não é, as forças populares têm? Quantos Instagram? Quantos TikTok? Aí a gente vai falar um monte de coisa aqui e a gente vai ver que o aparato maior está com a burguesia. Mas também é verdade que se os partidos de esquerda quiserem mudar o rumo e não apenas apontar sua injustiça e perversão, terão que demonstrar que são capazes de conceber e aplicar estratégias mais integrais que combinem, juntamente com a eleitoral, outras formas de luta. E aí, né, as esquerdas têm deixado a desejar. Né? Não basta ficar alimentando polarização. Que a polarização tem servido muito para o processo eleitoral. E me parece que as esquerdas têm alimentado esse processo, têm fugido da base, não têm estado na base. E aí, claro, né, as esquerdas têm feito o jogo da burguesia, infelizmente. Esse é precisamente o terreno no qual os movimentos sociais demonstraram uma criatividade superior à das organizações políticas. Os acontecimentos dos últimos anos na região nos ensinam que eles adquiriram uma capacidade inédita de desalojar do poder os governos antipopulares, passando por cima dos mecanismos estabelecidos constitucionalmente, que, não por coincidência, caracterizam um forte preconceito elitista. Para a cultura política dominante das chamadas democracias latino-americanas, a política é um assunto para as elites e as instituições e não para povos mobilizados, e a cidadania deve moderar sua ânsia de participação. Ou seja, comparecer para votar, mas não em massa, abster-se de se miscuir nas transições e maquinações realizadas por políticos e governantes. De qualquer forma, existe uma segunda lição
que também deverá ser levada em conta e que nos ensina que esta ativação saudável das massas fracassou no momento de se construir uma alternativa política que não apenas desse fim aos governos reacionários, mas também reconduzisse à inauguração de uma etapa pós-neoliberal. A insurgência das classes subalternas teve um calcanhar de Aquiles fatal, resultante da convergência de 3 fenômenos fortemente relacionados: fragilidade de organização, falta de maturidade de consciência política, predomínio absoluto do espontaneísmo como um modo normal de intervenção política. Continuemos a fazer isso. Continuemos. É só fumo, minha gente. É só fumo, desculpe, não é a expressão. Ou seja, é muito amadorismo, né? Com efeito, a indiferença suicida diante dos problemas de organização popular, consciência, estratégia e tática de luta, levanta diversas interrogações. Para os clássicos do marxismo, especialmente Lenin e Rosa Luxemburgo, para além de suas diferenças, a questão da organização era política. O primeiro escreveu mais de uma vez que a organização é a única arma que dispõe o proletariado. Cabe então a pergunta: quais são as formas de organização necessárias para a luta popular no contexto do capitalismo contemporâneo e na conjuntura particular de cada um de nossos países? Como articular essas formas entre si para potencializar a eficácia dos projetos emancipadores? Qual o papel que cabe aos partidos, sindicatos e à grande diversidade de movimentos sociais, assembleias populares, piquetes, caracóis zapatistas e outras formas pré-colombianas de organização, como as que existem ainda no mundo andino? Como garantir que as reivindicações canalizadas por essas diversas estruturas organizativas se sintetizarão em um projeto global que as dote de coerência e eficácia? Com relação ao tema da consciência radical e emancipatória, e por que não dizer revolucionária, como fazer com que os movimentos desenvolvam o tipo de consciência que lhes permita superar os limites do imediatismo espontaneísta. Ou seja, os limites da improvisação. O autor diz que nunca é demais repetir que, na ausência de uma teoria emancipatória, ou conforme a preferência revolucionária, dificilmente haverá práticas de massa que sejam emancipatórias ou revolucionárias. Ou seja, precisamos de teoria emancipatória. Se, como se costuma dizer, o modelo kautskyano da consciência radical introduzida de fora por intelectuais revolucionários fracassou, poderíamos afirmar que a estratégia gramsciana de construção de contra-hegemonia a partir das próprias trincheiras da sociedade civil triunfou? Ou talvez devêssemos depositar nossas esperanças nas perspectivas conscientizadoras abertas pela pedagogia do Alpemiro de Paulo Freire? Como se pode ver, mais do que certezas, são preocupações abertas e de grandes interrogações, cujo tratamento é imprescindível no momento de se encarar um projeto de refundação democrática. Por último, com relação à questão de estratégia e tática, digamos que, apesar da reconfiguração dos sujeitos sociais, produto das transformações nas relações capitalistas de produção, que fragmentaram e desorganizaram o campo popular, ao mesmo tempo que homogeneizaram e organizaram as classes dominantes, a adoção de estratégia e tática adequadas continua a ser um assunto de importância
primordial. Atualmente, porém, não se dá muita atenção a essa problemática. Simplesmente não tem lugar na obra de Hart e Negri, pois nela os movimentos sociais são as expressões infinitas da multidão, e esta, por seu caráter descentralizador, desterritorializado, molecular e nômade, é radicalmente incompatível com a consideração de estratégia e tática, que para os autores correspondem a uma forma de atuação política particular de uma época, a do imperialismo, que consideram historicamente superada. Também não tem lugar na obra de John Holloway, que nos convida a deixar de lado toda a pretensão de conquistar o poder e de onde se depreende a superfluidade de qualquer discussão sobre estratégia e tática encaminhada a este fim. Em outros lugares, o autor já criticou essas versões contemporâneas do romantismo político que desembocam na impotência e, ao longo prazo, na resignação, modo que ele não vai insistir nesse mesmo tema. Digamos simplesmente que, contrariamente às teorizações da moda, o problema da estratégia e tática das classes subalternas está indissoluvelmente unido às perspectivas da sua própria emancipação. Esta não ocorrerá por coincidência, nem como uma concessão graciosa das classes dominantes. Alternativas? Veja, o autor do texto diz que não existem alternativas fora do protagonismo que possa ser assumido sobre certas circunstâncias pelos sujeitos que constituem o campo popular. Como relembrou recentemente Daniel Ben Said, a saída não poderá ser proporcionada pelo exemplo de São Francisco, como sugerem Hart e Negri, pelo grito, como colocado por Holloway, nem pelo acontecimento incondicionado, colocado por Badiou. A política tem aversão à metafísica. Sem a ativação dos movimentos, sem sua conquista do espaço público a partir das ruas, e apesar das instituições democráticas, não haverá encaminhamento ao pós-neoliberalismo. Mas não há lugar para a autocomplacência. Isso somente não basta. As massas das ruas conseguiram derrubar governos neoliberais nos últimos 20 anos. Apenas, infelizmente, muitas vezes, para substituir esses governos por governos bem parecidos. É só a gente olhar a agenda neoliberal que nós temos em curso no nosso país, infelizmente. Em muitos casos, a imponente mobilização popular se desmanchou no ar pouco depois de consumada a remoção do governo, sem ter sido capaz de sintetizar sua diversidade ou em um novo sujeito político imbuído dos atributos necessários para consolidar a correlação de forças existentes e evitar recaída para situações anteriores. O caso do Equador é um exemplo claro dessa situação e não está muito longe de ser o único. Não obstante, se os movimentos sociais fracassaram na construção de uma alternativa, o mesmo ocorreu com o governo surgido pela via eleitoral. Lula no Brasil, Kirchner na Argentina, Vázquez no Uruguai. Eles mostraram claramente a impotência das classes subalternas em impor uma agenda pós-neoliberal sobre os governos eleitos por grandes maiorias populares e precisamente com esse fim. Se, durante as situações de turbulência política, as massas derrubaram governos neoliberais, para então se desmobilizarem e recuarem, nos casos de alteração constitucional, a lógica foi surpreendentemente semelhante. As massas votaram e depois retornaram para suas casas. Porém, existe uma diferença importante.
As façanhas dos movimentos populares deixaram lições profundas, ainda que dolorosas. Para as classes populares, e fizeram com que estas vislumbrassem as potencialidades transformadoras contidas no seu protagonismo. Nas experiências de mudança eleitorais, por outro lado, restou-lhe apenas o sabor amargo da impotência, de uma nova mentira, de uma nova frustração. Oh, miséria! A capacidade sem precedente das massas de derrubar governos antipopulares as reintroduziu na cena política como um novo fator a ser considerado. Antes da sua insurgência, os únicos sujeitos das transições democráticas eram os partidos. Hoje, isso já não é assim. A importância de seu papel foi demonstrada claramente nos casos mais interessantes e promissores da política sul-americana, Venezuela e Bolívia. Na Venezuela, possibilitaram com sua mobilização fulminante e espontânea a derrota do golpe de Estado fascista e a radicalização da Revolução Bolivariana. Na Bolívia, demonstraram a produtividade excepcional que pode ter uma pluralidade de sujeitos movimentistas, quando, sem deixar de sê-lo, são ao mesmo tempo capazes de montar uma estratégia político-institucional que combine criativamente as ruas com as urnas. A fustigação aberta ou encoberta por parte dos Estados Unidos, as tentativas golpistas, a criminalização internacional, a sabotagem econômica, a manipulação midiática e as campanhas do terror se combinam com as condicionalidades das instituições financeiras internacionais para sufocar, ainda no berço, qualquer processo emancipatório. Jamais devemos ter a ilusão de que os benefícios internos e externos de um status quo tão injusto quanto o atual permanecerão de braços cruzados diante dos ventos das mudanças que varrem hoje a cena latino-americana. É muito possível que o avanço de um processo de democratização genuíno, uma reinvenção democrática que substitua o simulacro que prevalece na região, desate a ferocidade repressiva que tão bem conhecemos na América Latina. Porém, a sobrevivência da Revolução Cubana, a consolidação de uma Revolução Bolivariana e os novos processos postos em marcha na Bolívia e no Equador permitem que pensemos que a história não é um eterno retorno e que há momentos como o atual que nos permite nutrir um otimismo cauteloso. E é por isso, que nós deveremos estar atentos ao curso da história, ao curso dos movimentos, ao curso das ações que estão acontecendo nesta pátria americana. Sabemos que não tem sido fácil, sabemos que nos últimos anos há uma troca de poderes, ou uma alternância de poderes para os mesmos grupos. É só nós olharmos aqui no Brasil a posição que se encontra, por exemplo, o Centrão, que governa com todos os governos, independente de quem ganhe a eleição. Nos últimos tempos, passamos por movimentações importantes no Equador, na Bolívia, no Uruguai, agora na Argentina, no Brasil. E nós, estudando a história da América, precisamos estar ligados, concatenados para entender esses rumos da mudança. As ruas falam muito, os movimentos sociais também, mas precisam se reinventar e precisam perceber que nem sempre o voto e a eleição é o único caminho para a
mudança, para a transformação. Eu acredito que só um movimento, uma mobilização latino-americana, sul-americana, poderá fazer com que a gente possa enxergar melhores dias no futuro. Mas fica a lição, fica a reflexão para que a gente, enquanto professores, professoras de história, possamos repensar as nossas atitudes, possamos refazer as nossas reflexões e, claro, contribuirmos para que exista, como quer o autor, uma democracia genuína. Ok, minha gente? No retorno das aulas, nós vamos avaliar esse texto e essa discussão. Um abraço.